Él tiene sido muy bendecido. Esses dias aqui foram preciosíssimos para mim. Esos días tienen sido muy preciosos para él. E estamos com misto de sentimentos. Tenemos un sentimiento misturado. Estamos com saudade de casa, Yo estoy extrañando mi casa, com as filhas, con las hijas, com o cheiro do meu travesseiro. con el olor de mi travesero. E se Deus quiser, amanhã estamos Y si Dios regressando. quiera, mañana estamos volviendo para casa. Mas já sentindo saudade de vocês Pero também. ya los extrañamos también. Então fico com esse sentimento. Entonces estoy con ese Vocês sentimiento são dividido. muito bom, Son mucho buenos. muito legal. Muy bueno. No Brasil a gente diz é muito top. Ahí en Brasil decimos es muy top. Muito top. Então amamos muito vocês. Amamos ustedes mucho. Amamos os pastores de Amamos vocês. los pastores de São ustedes. muito queridos amigos. Son amigos muy queridos. Nos têm tratado muito bem esses Tienen dias aqui. tratado muy bien estos días aquí. Comemos bastante. Comemos mucho. Passeamos bastante. Paseamos mucho por ahí. Conversamos. Hablamos rimos. E rimos bastante. Y reímos Muito bom. Muy bueno, muy bueno. Deus é bom. Dios es bueno. Amém? Amén. Eu quero compartilhar com você nossa última ministração Yo quiero compartir con usted en esta última administración sobre os 3 P's. sobre 3 P's. Os 3 P's. Letra P. Letra P, 3 P's. Son 3 letras P's. Propósito, Propósito, provisão provisión e poder. y poder. Deus, quando age em nossas vidas, Dios cuando age en nuestras vidas, quando o Espírito de Deus está atuando em mim, em você, cuando el Espíritu de Dios está actuando en mí y en usted, Ele leva-nos a entender, compreender esses 3 P's. Él nos lleva a entender, a comprender estos 3 P's Para vivermos para eles. podermos vivirlos. Eu quero ler um texto da Bíblia, Yo quiero leer un texto de la Biblia. na carta de Paulo aos. Él tiene sido muy bendecido. Esses dias aqui foram preciosíssimos para mim. Esos días tienen sido muy preciosos para Él. E estamos com misto de sentimentos. Tenemos un sentimiento misturado. Estamos com saudade de casa, Yo estoy extrañando mi casa, com as filhas, con las hijas, com o cheiro do meu travesseiro. con el olor de mi travesero. E se Deus quiser, amanhã estamos Y si Dios regressando. quiera, mañana estamos volviendo para casa. Mas já sentindo saudade de vocês Pero também. ya los extrañamos también. Então fico com esse sentimento. Entonces estoy con ese sentimiento Vocês dividido. são muito bom, Son mucho buenos. muito legal. Muy bueno. No Brasil a gente diz é muito top. Ahí en Brasil decimos es muy top. Muito top. Então amamos muito vocês. Amamos ustedes mucho. Amamos os pastores de Amamos los vocês. pastores de São ustedes. muito queridos amigos. Son amigos muy queridos. Nos têm tratado muito bem esses dias Tienen aqui. tratado muy bien estos días aquí. Comemos bastante. Comemos mucho. Passeamos bastante. Paseamos mucho por ahí. Conversamos. Hablamos rimos. E rimos bastante. Y reímos mucho. Muito bom. Muy bueno, muy bueno. Deus é bom. Dios es bueno. Amém? Amén. Eu quero compartilhar com você nossa última ministração Yo quiero compartir con usted en esta última administración sobre os 3 P's. sobre 3 P's. Os 3 P's. Letra P. Letra P, 3 P's. Son 3 letras P's. Propósito, Propósito, provisão provisión e poder. y poder. Deus, quando age em nossas vidas, Dios cuando age en nuestras vidas, quando o Espírito de Deus está atuando em mim, em você, cuando el Espíritu de Dios está actuando en mí y en usted, Ele leva-nos a entender, compreender esses 3 P's. Él nos lleva a entender, a comprender estos 3 P's Para vivermos para eles. podermos vivirlos. Eu quero ler um texto da Bíblia, Yo quiero leer un texto de la Biblia. na carta de Paulo aos Efésios, Pablo a los Efesios, capítulo 1, capítulo 1, do versículo 16 versículo 16 até o versículo 20. hasta el 20. Eu acho que o pastor pode ler isso. Dice así la palabra: No ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hasta 18. Hasta 20. Hasta 20. Y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la derecha en los lugares celestiales. Muito bem. Muy bien. Aqui, apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos cristãos em Éfeso. Apóstolo Pablo está escrevendo una carta a los cristianos de Éfeso, una ciudad E llamada ele Éfeso. está escrevendo inspirado pelo Espírito de Y él Deus. está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. A Bíblia diz que tudo que está escrito foi por inspiração do Espírito La Santo. Biblia dice que todo lo que está escrito es por inspiración del Espíritu Santo. Então, Paulo não está escrevendo apenas uma carta, Entonces Pablo no está escribiendo apenas una carta, mas é Espírito de Deus falando com a sua igreja. pero él es Espíritu de Dios hablando con su iglesia. Então, pode aplicar isso a cada um de nós. Entonces podemos aplicar eso a cada uno de É nosotros. Deus falando comigo, com você, Dios hablando conmigo y con usted através dessa carta. a través de esta carta. Há tantas riquezas nessa carta, Há tantas riquezas nessa carta, pedras piedras preciosíssimas. preciosas. Não temos tempo de ver tantas pedras preciosas. No tenemos tiempo de ver tantas piedras preciosas. Mas permita-me a gente conversar um pouco sobre algumas delas. Déjame conversar con usted un poco sobre algunas de ellas. Nesse lugar, nesse texto aqui, Paulo diz algo muito En ese interessante. texto acá, Pablo dice algo muy interesante. Antes falamos dos 3 P's. Antes hablamos de los 3 P's. Eu quero salientar algumas coisas que o Espírito de Deus colocou nessa carta. Yo quiero, antes de hablarnos de los 3 P's, decir algunas cosas que el Espíritu Santo dijo en esta carta. Paulo diz: eu não deixo de dar graças por vocês nas minhas orações. Pablo dice, no dejo de dar gracias por ustedes en mis oraciones. É algo que muitos de nós perdemos o lugar de gratidão nas orações. Es una cosa que muchos de nosotros perdemos, es lugar de gratitud en las oraciones. Nós estamos sempre orando, pedindo. Siempre oramos pidiendo. E esquecemos de orar agradecendo. Nos olvidamos de orar agradeciendo. Aqui Paulo diz: eu agradeço a Deus por vocês nas minhas Y orações. acá Pablo dice, yo agradezco a Dios por ustedes en mis oraciones. Quando você está orando Cuando usted está orando por algumas pessoas, por algunas personas, pelo seu esposo, por su esposo, pela sua su esposa, esposa, pelos seus filhos, por sus pelos hijos, seus pais, sus padres, pelo seu chefe, por su jefe, pelo seu líder, por su líder. você ora agradecendo a Deus por eles? ¿Usted ora agradeciendo a Dios por ellos? Ou você ora só pedindo para Deus fazer ¿O coisas? solamente ora pidiendo para que Dios haga cosas? Paulo diz aqui: eu oro e eu agradeço a Deus por vocês nas minhas orações. Aquí Pablo está diciendo, yo oro acá y agradezco a Dios. Obrigado, Deus, pela vida do pastor João. Gracias por la vida de Pastor Juan. Obrigado porque o Senhor tem algo grande sobre a vida Gracias dele. porque tienes algo grande sobre su Obrigado vida. que o Senhor está fazendo algo novo. Gracias porque está haciendo algo nuevo. Obrigado pela fé dele, Gracias por su fe, que tem me ajudado. que me ha ayudado. É isso que Paulo está dizendo. Es eso que Pablo está Ele diz: nas diciendo minhas acá. orações eu lembro de vocês, eu fico agradecendo a Deus. Él dice, en mis oraciones recuerdo de ustedes y me quedo agradeciendo a Dios. Para a maioria de nós, a nossa lista de oração Por la mayoría de nosotros, nuestra lista de oración é cheia de só pedido. es lleno de pedidos. Quase não tem ação de graças. Casi no tiene acciones de gracias. Mas a Bíblia fala muito de ação de Pero la graças. Biblia habla mucho de acciones de gracias. Quem é o pai que o filho só pede e o pai gosta disso? ¿Quién es el papá que el hijo solamente pide y el papá le gusta de eso? É maravilhoso quando o filho
em vez de ficar pedindo, comece a agradecer. É maravilhoso se o hijo, ao invés de se quedar pedindo, pode agradecer. Tenta fazer isso em casa, você vai ver a diferença. Intente fazer isso em casa, vai haver a diferença. Para os filhos, tenta Para fazer os isso em hijos, casa. intentem fazer isso em casa, agradecer aos papás. Em vez de pedir, pai, eu quero um novo Ao tênis, invés de pedir, eu quero novo tênis, eu quero uma nova calça, eu quero novo pantalão, eu quero um novo skate, eu quero novo skate, eu quero ir para cinema, eu quero ir ao cine, eu quero tomar sorvete, eu quero tomar sorvete, eu quero tomar coca, helado, eu quero Coca-Cola, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. isso. E começa só a agradecer, papai e E mamãe. ao revés, empieza a Papá, agradecer. obrigado por aquele dia você me Papá, comprou isso. graças por esse dia que me compraste isso. Obrigado que me levou para a casa do meu amigo. Graças por levar-me à casa de meu amigo. Obrigado que o papai me levou para o hospital quando eu estava doente. Graças por levar-me ao hospital quando eu estava doente. Obrigado, mamãe, por fazer a comidinha. Graças, mamãe, por minha comida. Obrigado por arrumar meu quarto para mim. Graças por arreglar E você começa só a agradecer. E empieza a agradecer. É um segredo. É um segredo. Papai vai fazer mais. Papai vai fazer mais. Mamãe vai fazer muito mais. Mamãe vai fazer muito mais. Papai fica feliz. Porque papai se queda feliz. Nossa, meu filho agradece. Meu filho agradece. A minha filha agradece. Minha hija agradece. Nós vivemos uma geração Nós vivimos uma que os geração nossos filhos não agradecem em por que nada. nossos filhos não agradecem por nada. E nós, os pais, também não agradecemos por nada. E nós outros, os papás, também não agradecemos. Não por nada. agradecemos os filhos porque limparam o quarto. Não agradecemos aos filhos porque ajudaram a limpar. Não agradecemos quando ajuda a lavar a louça. Não agradecemos quando ajudam a lavar a louça. Quando se comportam muito bem na igreja. Quando se comporta muito bem na A igreja. gente não agradece. Não agradecemos. A gente só corrige quando faz mal. Corrigimos quando cometem erros. Uma vez meus filhos falaram isso para mim. Uma vez meus filhos me disseram Eles isso. disseram, papai, você só vê coisa errada. Papá, você só vê as coisas A gente faz equivocadas. tanta coisa legal. Hacemos tantas coisas buenas. Você nunca fala nada. Pero você não habla Aí nada quando ele disso. faz uma coisinha. Pero quando hacemos uma cosita pequena, você vem e nos corrige. Quando mudamos o ambiente, Quando cambiamos o ambiente, e em vez de pedir e reclamar, ao invés de pedir e reclamar, começamos a agradecer. começamos a agradecer. Algo poderoso acontece. Algo poderoso ocorre. Jesus curou alguns leprosos. Jesus curou alguns leprosos. E eles estavam no caminho indo para mostrar-se ao rei, E eles sacerdote. estavam no caminho indo para mostrar-se ao 10 sacerdote. leprosos. Eram 10 leprosos. Só um voltou Solamente um volviu atrás para agradecer. para agradecer. Jesus perguntou: Jesus perguntou: não foram 10? não eram 10? Por que só um voltou? Por que está só um cá? E os outros 9? E os outros não eram? Eles não querem agradecer? Não querem agradecer. Jesus esperava Jesus estava esperando que viessem que agradecer. vieram agradecer-lhe. por Ele que não isso. pediu para eles. Ele não pediu. Eles estavam fazendo o que Jesus Eles pediu. estavam fazendo o que Jesus pediu. Jesus diz: vai e mostra-te ao sacerdote. Vete e mostra-te ao sacerdote. E no caminho eles ficaram curados. E enquanto iam, se quedaram sanados. Então eles estão obedecendo a ordem. Então eles estão obedecendo a Vai e ordem. mostra para o sacerdote. Vai e mostra. Ah, estou curado. Estou Então, sano. eu vou mostrar para o sacerdote. Vou mostrar para o sacerdote. Mas Estou um sanado. parou e disse: espera lá. Pero um parou e disse: Eu vou mostrar ao sacerdote Peraí. depois. depois eu vou mostrar ao sacerdote. Ele não pediu, Ele não pediu, mas eu vou voltar. pero eu vou Eu volver vou a dizer ele. muito obrigado. E vou dizer graças. E a Bíblia diz: quando esse voltou, E a Bíblia diz que quando esse volviu atrás, Jesus abençoou ele mais ainda. Jesus lo bendijo aún más. Eu oro que o Espírito de Deus Eu oro que o Espírito Santo de Deus abra o entendimento de vocês. abra seu entendimento, Abre os seus olhos. abra seus olhos, Abre o coração. abra seu coração, O Espírito que está dentro. o Espírito que está aí O homem adentro, interior. o homem interior, Para ter sabedoria para ter sabedoria e revelação. e revelação, Para conhecer Deus mais. para conhecer a Deus mais. Nós não podemos conhecer mais Deus. Não podemos conhecer mais a Deus, Conhecer mais esse papai conhecer maravilhoso. mais esse papá maravilhoso, O coração dele. o coração dele, Se não for por revelação. se não for por revelação. Você só pode conhecer mais alguém Você só pode conhecer alguém mais quando você convive mais com essa quando pessoa. você convive mais com essa pessoa, gasta mais tempo. Nesses dias aqui, E nesses dias acá, vocês me conheceram um pouquinho. vocês me conheceram um pouquinho. E um pouco mais vocês já ouviram de mim. E um pouco mais já ouviram
de mim. Que o pastor falou um pouco de mim antes de eu Porque eu ouvir. falei pouco antes que viniera. Mas isso não faz você me conhecer. Pero eso no te hace conocer a Él. Você só vai me conhecer Usted só vai a conhecerlo quando você convive se comigo. você conviver com Ele. E você vai ver coisas, Então, você vai ver você coisas, vai ouvir você coisas, vai ouvir coisas, você vai participar você vai comigo, participar com Ele, você vai sentir coisas você vai sentir e coisas, você vai me conhecer. você vai a conhecê-lo. A Bíblia diz que nós devemos conhecer mais a Deus. A Bíblia diz que nós devemos conhecer mais a Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Pai. Nós necessitamos conhecer nosso Padre. Mas Ele não está aqui em corpo, carne e osso Pero Ele não físico está acá, corpo, carne e hueso, para eu físico, conviver com para Ele. que eu conviva com Ele. Ele está no Espírito. Ele está no Espírito. E é no meu Espírito que E eu vou conviver com em Ele, meu Espírito que vou a conviver com que Ele, eu vou conhecê-lo. que vou a conhecê-lo. E isso se chama revelação. E isso se chama revelação. Quando Deus abre meu entendimento. Quando Deus abre meu entendimento. Quando Deus abre os olhos do Quando meu Deus espírito abre meus olhos de meu espírito para conhecer. para conhecê-lo. Papai é assim. Papai é assim. Ele sente assim. Ele sente Ele isso. pensa assim Ele comigo. pensa assim comigo. Ele tem este propósito para Ele minha tem vida. este propósito para minha vida. Se eu não tiver essa revelação, Se eu não tiver essa revelação, eu não vou conhecer a Deus. eu não vou a conhecer a Deus. Posso ir para a igreja, Puedo ir para a igreja, posso ir para o culto, puedo ir para o culto, posso fazer estudo puedo bíblico. fazer estudos bíblicos. Eu vou conhecer algumas Eu coisinhas. vou a conhecer algumas poucas coisas. Mas se eu quero conhecer melhor, Pero quero conhecer melhor. eu quero conhecer mais. Quero conhecer O mais. texto diz conhecer completamente. O texto diz conhecer completamente. Eu preciso de revelação. Eu necessito É o revelação. Espírito de Deus abrindo meu entendimento É o Espírito de Deus abrindo meu entendimento para conhecer Deus. para conhecer a Deus. E isso é possível para todos nós. E isso é possível para todos nós outros. Porque eu preciso conhecer. Por que eu necessito conhecer a Deus? Porque se eu não conhecer cada vez mais a Deus, Porque se eu não conhecer cada vez mais a Deus, eu não vou viver tudo que Ele tem para não mim. vou a viver todo o que Ele tem para mim. Tem muitos crentes Há muitos crentes que estão vivendo na que periferia. estão vivendo ao lado, aí, bem Estão na vivendo borda, longe daquilo que Deus tem lejos, para eles. lejos de lo que Deus tem para eles. São crentes, São crentes, creem em Jesus, creem em Jesus, têm o Espírito Santo têm o neles, Espírito Santo, mas vivem uma vida tão longe. pero vivem uma vida tão alejados. Não tem nada de novo. Não há nada de novo, Não há aventura. não há aventura, Não há crescimento. não há crescimento, Não conhece não Deus. conhece a Deus, Acha que conhece. pensa que conhece, Porque vai uma vez para o culto. porque vai uma vez ao culto, Não conhece. não conhece, Porque se você conhece, porque se você conhece, você desfruta. você desfruta, Tudo que você conhece, você aproveita tudo o que conhece, você desfruta. você aproveita. Se você não conhece, Se não conheces, você não consegue desfrutar. não consegues desfrutar, aproveitar. Portanto, eu vejo muitos crentes Por isso eu vejo muitos crentes que não estão desfrutando que não estão aproveitando aquilo que Deus deu aquilo para que eles. Deus deu para eles. A Bíblia diz: Deus já nos deu todas as coisas A Bíblia diz que Deus já nos ha donado todas as coisas gratuitamente. de graça. Mas essas coisas são nos reveladas Pero essas coisas têm que ser reveladas a nós pelo Espírito por Santo. el Espírito Santo. Ele já te deu tudo Já te deu tudo de graça. por la graça. Tudo que pertence à vida, Todo que pertence à vida, Ele já nos deu. Ele já nos deu. A minha pergunta é: Minha pergunta é: você está desfrutando de tudo? você está desfrutando de tudo? Eu não estou desfrutando de tudo. Eu todavia não estou desfrutando de Eu tudo. estou desfrutando algumas coisas. Eu estou desfrutando algumas coisas. E eu vou desfrutar mais. Eu quero desfrutar mais. Mas o que me faz desfrutar mais Pero lo que me hace desfrutar más é quando eu conheço. es cuando yo lo E conozco. eu só vou conhecer Solo voy a conocerlo por revelação do por Espírito Santo. revelación del Espíritu Quando Santo. Ele me mostra, Cuando el Espíritu Santo me muestra, isso é para você. esto es para usted. Isso é o que papai fez Eso por es lo que você. papá hizo por usted. Papai está com você. Papá está con usted. Ele está na sua frente. Ele está em sua frente. Ele está atrás de Ele está você. detrás por Ele detrás. está guardando você. Ele está te guardando. Ele está te Ele protegendo. está te O protegendo. teu inimigo já foi derrotado. Tu inimigo ya fue Ele derrotado. já foi vencido. Ya fue A vencido. maldição já foi La quebrada. maldición ya fue Você está quebrada. debaixo de bênção. Existe O la Espírito Santo bendición. vai me revelando. El Espíritu Santo vai Aí eu vou revelando. conhecendo. Entonces voy a conocer. E aí eu desfruto. E aí então aproveite. Você só vai viver cada vez mais Você só vai a viver cada vez mais e melhor e de melhor tudo que Deus
tem para você. de lo todo que Dios tiene para usted. Quando você recebe a revelação do Cuando Espírito usted Santo. recibe la revelación E del a Espíritu boa Santo. notícia, La buena nueva, o Espírito Santo já está em você. el Espíritu Santo ya está en Para te usted. revelar o Pai, Para te revelar el para te papá. revelar o Filho, Para te revelar el para Hijo. te mostrar tudo que Ele tem para Para você. mostrarte todo lo que tiene para usted. Por isso Paulo está orando, Por eso Pablo está orando. para que aconteça isso. Para que ocurra eso. Então eu e você podemos orar nisso. Entonces, yo y usted podemos orar la misma cosa. Todos os dias eu Todos oro. los días yo oro. Eu faço isso a minha oração. Yo hago eso de eso a mi Espírito oración. Santo, abre meus olhos, Espíritu Santo, abre mis ojos. abre meus ouvidos, Abre mis oídos. abre meu coração, Abre mi corazón. me dê revelação. Dame Eu revelación. quero conhecer o Pai, Yo quiero conocer al eu papá. quero conhecer o Filho. Yo quiero conocer al Hijo. Me mostra tudo que é meu, Muéstrame todo lo que es mío. revele para mim. Revélame. Eu não quero conhecer na cabeça, Yo no quiero conocer solo acá en la mas eu cabeza. quero uma revelação no Pero meu yo espírito. quiero una revelación en mi espíritu. Eu faço isso a minha oração Yo hago eso en mi oración. todos os dias. Todos los días. E Ele está continuamente me revelando. Siempre está me revelando. E eu estou crescendo de Yo revelação. estoy creciendo de E eu revelación. estou desfrutando. Estoy disfrutando. Você também vai desfrutar, Usted también va a disfrutar. porque está à tua disposição. Porque está a tu disposición. Ore desta forma. Ore de esta manera. E Paulo não só ora por si, Pablo no solamente ora por él, mas ele está orando pelos Efésios, pero él está orando por los hermanos para de que Efesios, aconteça a mesma coisa. para que ocurra lo mismo. Então eu oro assim também pela Entonces, minha yo esposa, oro así por mi esposa, por ella, todos os dias. todos los días. Que Deus a dê espírito de revelação Que Dios dé espíritu de e de revelación para sabedoria, ella, y de sabiduría, para que ela conheça para que Deus, ella conozca a Dios, para que ela conheça Jesus, conozca a Jesús, conheça o que é dela, conozca lo que que ela es de ella, desfrute a para que vitória que é ella dela. aproveche la victoria. Eu que es oro de ella. pelos meus filhos. Yo oro por mis Deus hijos. abre os olhos deles. Dios abre los ojos de Não é ellos. eu falar. No es mi hablar, hablar, hablar. Espírito Santo abre os olhos Espíritu deles. Santo abre los ojos Abre os de ellos. ouvidos. Abre los oídos de Abre o ellos. coração Abre el corazón para receber de ti, para que reciban de para ti, desfrutar o que é para que deles. disfruten de ti. Eu oro assim pelos irmãos da igreja. Yo oro así por los hermanos de la É o que iglesia. Paulo está fazendo. Eso es lo que Pablo está haciendo. Mas não é só Paulo que está Pero fazendo. no es solo Pablo que está É o haciendo. Espírito de Deus revelou isso nas Escrituras. Es el Espíritu Santo de Dios que reveló eso en É a las vontade Escrituras. de Deus. La voluntad de Dios. É escrito por inspiração. Es escrito por inspiración. Deus está dizendo que eu posso orar assim. Dios está diciendo que yo puedo orar así. Eu posso orar assim pelos meus Yo filhos. puedo orar así por mis hijos. Não basta só trazer eles para a igreja. No solo basta solamente traerlos para Eles la iglesia. precisam vir, sim. Eles necesitan ver, sí, Mas eu tenho que ficar orando. pero yo tengo que orar por ellos. Deus abre os olhos. Dios abre los ojos, Abre o entendimento. abre el deles. entendimiento, Que eles tenham um encontro que tengan contigo. un encuentro Tenham uma personal, revelação de quem una é revelación de Jesus. quién es Jesús. Quando eles tiverem essa Cuando revelação, tuvieran esta a revelación, vida muda. la vida cambia. Eles desfrutam Y van a vitória. disfrutar la victoria. Amém? Amén. Quantos querem desfrutar ¿Cuántos tudo que quieren Deus tem para disfrutar todo nós? lo que Dios tiene para nosotros? Nessas coisas que Deus já tem para nós En esas cosas que Dios ya tiene para nosotros, e que o Espírito Santo vai nos trazendo revelação, y que el Espíritu Santo va trayendo revelación, nós vamos desfrutar. nosotros vamos a disfrutar. Nesse texto, En ese texto, Paulo coloca como 3 P's. Pablo coloca como 3 P's, 3 letras P's. Ele não escreve 3 P's. Ele não escreve 3 P's. Sou eu que coloquei 3 P's. É ele que colocou 3 P's Mas é para simplificar, para simplificar isso, para você guardar, para que você pueda para você entender e sempre guardar, lembrar. para acordar-se Então disso. diga comigo 3 P's. Então, você diga comigo 3 P's. Faz assim 3. Vamos aí, jovens, 3 P's. 3 P's. Diga para a Amém. pessoa ao seu lado. Diga 3 aí para a P's. pessoa ao seu lado. Guarda um. 3 3 P's. Vamos, diga. Diga 3 P's. Habla, 3 P's. Fala para alguém 3 P's. Habla para alguém, 3 P's. Diga 3 P's. 3 P's. O que são esses 3 P's? Que são esses 3 P's? Propósito, Propósito, provisão provisión e poder. e poder. Vamos dizer junto: Vamos dizer isso propósito, todos: propósito, provisão provisión e e poder. poder. Então Paulo diz: eu estou orando
Eu estou orando. que o Espírito Santo abra os olhos de vocês, Que o Espírito Santo abra seus olhos para vocês conhecer para Deus vocês mais. conhecerem mais a Deus. E nisso vocês vão conhecer E nisso vocês vão a conhecer qual é a esperança do vosso chamado. qual é a esperança de vosso chamado. Esse é o primeiro P, O primeiro P. propósito. Propósito. Todos nós temos um chamado. Todos nós outros temos um chamado. Deus chamou você para Deus algo. lhe chamou você para alguma Deus coisa. tem um propósito Deus para tem sua um vida. propósito para a sua A vida. Bíblia diz que todas as coisas cooperam. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam Isso é em Romanos, em Romanos capítulo 8, 8, versículo 28. versículo 28. Ele diz: todas as coisas Diz, cooperam todas as coisas cooperam para o bem para o bem daqueles que amam a de Deus aqueles que amam a Deus e são chamados chamados segundo o segundo propósito. seus propósitos. Então, existe um chamado de Deus Existe na um sua chamado vida. de Deus em sua Existe vida. uma esperança Existe desse uma chamado. esperança desse chamado. Cristo em ti Cristo em usted é a esperança da glória. é a esperança de la glória. Deus tem algo para você. Deus tem algo para você. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por casualidade. Então, quando você tem uma revelação Quando Deus tem uma revelação de para quem você, Deus é, de quem Deus é, de quem Jesus é, de quem Jesus você é, vai conhecendo Ele mais. você vai conhecendo Você Ele vai mais. descobrir Vai descobrir quem mais você é. quem você é. Por que eu estou aqui? Por que estou aqui? O que eu vou fazer aqui? Por que é que vim a ser aqui? Você descobre o propósito Você da sua vida. descobre o propósito de sua vida. Você não vive de qualquer jeito. Você não vai viver de qualquer maneira. Você não faz amizades de qualquer Não vai jeito. ser qualquer amistade. Você não vai a qualquer lugar Não porque vai a todo mundo qualquer vai. lugar onde todos vão. Porque você sabe qual é o propósito. Porque você sabe qual é o propósito. Eu vivo de tua por um vida. propósito. Eu vivo por um propósito. Meu pai tem algo para Mi mim. papá tem algo para mim. Ele tem algo para eu realizar. Tem algo para que eu realize. A minha vida não Minha vai vida ser em vão. não vai ser em vão. Eu não vou só crescer, Eu não vou somente crescer, trabalhar, trabalhar, ter minha família, ter minha família, pagar minhas contas, pagar minhas contas, comprar o que eu quero, comprar o que quero, crescer, crescer, ganhar mais, ganhar mais, trabalhar mais. trabalhar mais. Eu vou na igreja, Vou à igreja participo numa célula. e participo de uma célula. Depois meus filhos crescem, Depois meus filhos crescem, eles vão casar, vão casar, e eu vou virar vovô, e vão nascer e abuelos, eu levo para a escola, e vão para a eu escola, levo para e eu mercado, vou para o mercado. e só isso. E só isso. Isso não é vida. Isso não é vida. Você não existe para isso. Você não existe para isso solamente. Que Deus é esse que cria a gente para isso só? Que Deus é esse que te cria só para isso, para Tem essa algo rotina. muito mais do que isso. Há algo muito mais allá de que isso. Há algo mais sublime Há da vida muito do que mais só sublime isso. da vida de que E isso. você vai descobrir isso E você vai a descobrir isso. quando você tiver revelação, Quando tiver revelação conhecer Deus, e conhecer a Deus, conhecer Jesus. conhecer a Jesus, Você vai conhecer quem você você é. vai a conhecer quem você Você vai é. descobrir que Ele tem um Vai plano para descobrir você. que Ele tem um plano para você. Em Jeremias ele diz Jeremias isso. disse: Eu sei os planos que eu eu sei tenho com os você. planos que tenho para ti. São planos de bênção, São planos de bendição, não de mal, não de de maldição, te fazer bem, de hacerte bem, de te dar um futuro, de dar-te um de te futuro, dar uma esperança. dar uma esperança. Deus tem plano para você. Deus tem planos para Você você. vai descobrir que Deus tem um plano para o seu casamento. Você vai a descobrir que Deus tem um plano para seu Não matrimônio é só ter companheira. e para a sua companheira. Não é só ter companhia. Não era só ter uma companhia. Não é só ter uma esposa dizer Não é só ter uma esposa, minha esposa. minha esposa. Não, não é só Não, isso. não é só isso. Não é só ter sexo. Não é só sexo. Não é só ter Não é filhos. só hijos. Família é mais do que isso. Família é muito mais que É isso. para realizar um É propósito para realizar um e propósito. continuar esse propósito. E seguir adelante com Meus esse filhos propósito. vão continuar o que Deus começou Mis comigo. hijos vão a seguir o que Deus começou comigo. Deus é Deus de geração. Deus é Deus de generação. Ele me abençoa Ele me bendice e meus filhos, a mis os hijos, filhos dos meus filhos, os hijos de e mis os hijos, filhos dos filhos dos meus os filhos. hijos de meus hijos de los hijos. Há um propósito. Há um propósito. E eu preciso saber qual é o E propósito. eu necessito saber que propósito é esse. Qual é esse plano de Deus? Que plano é este? Quando você conhece esse plano, Quando você conhece este plano, você vive esse plano. você vive esse plano. Você desfruta esse Você plano. desfruta esse plano. Você
foca nesse plano. Usted se enfoca en Quando ese vem plano. problemas, Cuando vienen los problemas, você sabe por que vem os usted problemas. sabe por qué vienen los problemas. Duas razões. Dos razones. Ou para me afastar do O propósito, para me sacar fuera del ou propósito, para me empurrar para o o propósito. para que yo vaya adelante en Os el problemas propósito. sempre têm esses duas Los razões. problemas siempre tienen dos razones. Mas quando eu não sei meu propósito, Pero cuando yo no sé mi parece que propósito, todos os problemas me afastam do plano parece de que todos los Deus. problemas me afastan, me alejan de los Porque eu planes de corro Dios. atrás de resolver. Porque yo estoy corriendo atrás para Tem resolverlos. alguns problemas que não é para resolver. Tem algunos problemas que no es para É resolver. para levar você mais perto É de para Deus. levar usted más cercana de Não Dios. vão sair da sua vida. Não vão salir de sua vida. Paulo diz: Deus colocou um espinho na minha carne. Deus colocou um espinho em minha carne. Eu orei Eu para ele tirar. orei para que ele E sacara Deus de disse: aí. não tiro. Deus disse: não, Não tiro. não vou sacar de aí. Porque vai permanecer ali Porque vai permanecer aí. para manter você fraco. Para manter você débil. Porque na sua fraqueza Porque em sua debilidade mostra o meu poder. puedo mostrar meu poder. Tem problemas Hey! que Deus não tira. Há problemas que Deus não saca. Mas quando eu não sei o plano de Deus para minha vida, Pero quando eu não sei o plano de Deus para eu minha fico vida, lutando para eu resolver me o problema. quedo lutando para resolver os E problemas. tem problemas que são para me afastar do plano E de são Deus. problemas que são para alejar-me dos planos Aí de quando eu Deus. percebo, Então, quando percebo isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, afasta-te de mim, afasta-te de mim. fica lá longe, Se queda lejos. não tem poder sobre Não mim. tem poder sobre mim. Você age diferente, Então, se você vai a rir, porque você sabe onde você vai, porque sabe de onde vai, você sabe qual é o plano, sabes qual é o você plano, sabe qual é o plano de Deus para a sua sabe família. qual é o plano de Deus para sua família. Quando vem os problemas, Quando vienen os problemas, você sabe se posicionar. você sabe se posicionar. Alguns problemas vão levar meus filhos para chegar mais Deus. Alguns problemas vão levar meus filhos para ligar-se mais a Alguns Deus. são para afastá-los de Alguns Deus. querem afastá-los de Deus. Alguns são para quebrantá-los. Alguns são para quebrantá-los, Vai levá-los mais perto de Deus. para levá-los mais cercanos Então, de Deus. quando vai quebrantar, Então, quando vai quebrantar, eu não tenho que me envolver. eu não posso me fico involucrar-me quieto. nisso. Eu me quedo callado. Deus vai usar isso para quebrantar, Deus vai usar isso para ensinar-los para quebrantar, poder realizar o plano de para Deus. realizar o plano dele. Se eu entrar, Se eu me vou aí, eu vou impedir Deus. eu vou impedir Deus. Mas eu não quero impedir Deus. Eu não quero impedir Eu Deus. quero tudo de Deus para meus Eu quero filhos. todo de Deus para meus filhos. Eles vêm e choram. Eles vêm e choram, Eu choro junto. eu choro junto, Mas eu fico quietinho. pero me callo. Que Deus está fazendo algo. Porque Deus está fazendo algo. Amém. Amém? Amém. Segundo P. Segundo P, Paulo diz: eu estou orando Pablo disse: eu estou orando para que vocês tenham revelação, para que você tenha revelação, para conhecer Deus. para conhecer a Deus. Quando vão conhecê-lo, Quando vão a conhecê-lo, vocês vão conhecer a esperança do seu chamado. vocês vão conhecer a esperança de seu chamado. É um plano maravilhoso, É plano maravilhoso. propósito tremendo de Um Deus para a sua propósito vida. tremendo de Deus em sua E vida. quando você descobrir qual é o propósito, Quando você descobrir este propósito, você vai descobrir a provisão. vai a descobrir a provisão. Ele que é diz: o você segundo vai P. conhecer a riqueza da sua herança Vai a conhecer a riqueza de sua herência, em Cristo, nos santos. de los santos. A riqueza da sua herança nos santos. A riqueza de sua herência em los santos. Existe uma herança. Existe uma herência. Sabe o que é herança? Sabe o que é uma Alguém já herência? recebeu uma herança uma Alguém vez já na sua vida? recebeu uma herência em sua vida? Quem já Herência. recebeu? Alguém está esperando uma herança? Alguém está esperando uma herência? Herência? Vocês não têm herança? Eu não tenho herência. Seu papá não deixou herança? Meu papá não me deixou nada. Seu mamã não deixou nada? Minha mamá não me deixou nada. Vô não deixou nada? Abuelito não deixou nada. Você não sabe. Você não sabe. Ou só deixou dívida? Ou deixou deudas. Meu Tem papá pai- morreu tem e pais aí que deudas deixam para me dívida. pagar. Há padres que deixam deudas. Mas herança não é só dinheiro. Pero herência não é só o dinheiro. Existe herança de caráter. Existe herência de caráter. Existe herança de legado. Existe a propósito. herança de propósito que o papá Existe deixa. herança de relacionamentos. Existe herência de relacionamentos. Então não é só dinheiro.
não é só dinheiro. Às vezes meu pai não teve dinheiro, Muitas vezes meu papá não teve dinheiro, não me deixou herança de não dinheiro, me deixou herança de dinheiro, mas me deu herança de relacionamento. pero me dio herança de relacionamento, Famílias que ele conhece, famílias que ele conheceu, pessoas que gostavam muito dele. pessoas que me gostavam E muito mesmo de que mim. meu papai já morreu, E mesmo que meu papai já morreu, eu consigo me relacionar com essas eu famílias. consigo me relacionar com essas E eles me tratam bem. me tratam bem. É filho do senhor Este é Harold. filho de Harold, Ele trata bem. trata bem. Meus filhos na minha cidade, Em minha cidade, meus filhos, eles falam assim: eles falam assim: uau, pai, "Uau, é papai, muito bom ser seu filho. é muito bueno ser seu hijo." Esses dias minha filha disse: Estes dias minha hija disse: papai, "Papá, eu pego Uber eu vou agarrar um Uber para ir para algum lugar. para ir para algum lugar. Eu entro no Uber E eu entro no e Uber, eu falo onde que eu vou. eu digo onde vou, O motorista olha para mim: o motorista mira: ah, você você é filho do pastor Harold? você é filha do pastor Ah, Harold?" ela disse: sim. Sim. Ah, entre. Entra. Eu levo você. Eu levo você. Ela disse: pai, Ele disse: "Papá, todos os motoristas de todos os Uber motoristas de Uber conhecem o Senhor. conhecem você. Eles me tratam bem. Me tratam bem por Me isso. leva direitinho Me para levam onde eu vou. aí. Eu nunca corretamente. andei de Uber na minha cidade. Eu nunca andei de Uber em minha Eu tenho cidade. meu carro, Eu tenho meu carro, mas eu estou viajando pero estou viajando e aí ela pede Uber. e aí meus filhos pedem o Uber para E ir. eles tratam ela bem. Ele trata Eu neles não bem. sei quem que é o motorista, Eu não sei tampouco quem é o driver, mas isso motorista. é herança. Mas era uma herança. Herança dos meus relacionamentos. Herança dos meus relacionamentos. Ela desfruta. Ele desfruta. A Bíblia diz: A Bíblia diz: quando eu vou conhecendo a Deus, quando vou conhecendo a Deus, eu vou conhecer a minha herança. eu vou conhecer minha herança. A Bíblia diz que nós temos uma herança. A Bíblia diz que temos uma herança. Existem vários tipos de herança. Há muitos tipos de heranças. Tem herança material, Herança material, tem herança eterna, na herança glória. eterna na glória. E tem herança emocional. E a herança emocional. Tem bênçãos que Jesus já deixou para Há nós. bendições que Jesus já deixou para nós. Eu coloco todas essas heranças Eu pongo todas essas heranças como provisão, como provisão, porque a herança porque a herança é uma provisão é uma provisão para eu viver o futuro. para que eu pueda viver o futuro. Então eu recebo herança Então eu recebo uma herança para viver o futuro. para viver o futuro. Então, uma das heranças que minha filha recebeu Então, uma das heranças que minha hija recebeu do meu relacionamento. de meu relacionamento. Existe uma família na nossa cidade Existe uma família em minha cidade que Deus me usou para abençoar muito a vida que deles. Deus me usou para abendecer muitas suas vidas. Eles romperam na vida profissional. Eles romperam em sua vida Ele se profissional. tornou um grande empresário. Se tornou um grande empresário. Ele não era nada. Não era nada. Ele frequentava a igreja E ia à igreja. e ele trabalhava para uma E empresa. trabalhava para Ele uma trabalhava de companhia. corretor Era como corretor. e ele trabalhava para outro. Ele ia trabalhar para E eu e outro. minha esposa chamamos ele e a esposa E eu e minha esposa lhe chamamos e aconselhamos, e aconselhamos a ele. desafiamos, Fizemos um nós desafio. oramos com eles. Oramos por ele. Dissemos: está na hora de você começar. Está na hora de você começar tu Ai, próprio pastor, negócio. eu não sei. Ai, pastor, eu não sei. Disse, mas eu estou com você. Pero eu estou com Estou você. orando por você. Estou orando por você. Deus quer fazer algo na Deus sua quer vida. fazer algo em tua vida. Então ele vendeu algumas coisas que Então, ele ele tinha, vendeu algumas coisas que tinha, saiu do emprego saiu de seu trabalho e montou sua pequena empresa e puso sua pequena de companhia imobiliária, de real muebles. estate. E ele começou. Real. Ele começou Ele a fazer. começou. Hoje ele tem maior imobiliária na Ele cidade. tem maior imobiliária na cidade. E ele sabe muito vende bem que imóveis. isso veio relacionamento com o pastor dele. E ele sabe muito bem que vindo por o relacionamento comigo. Ano passado eu Esta estava bendição. viajando, Ano passado eu estava viajando, eles chamaram minha filha. chamaram minha hija, Levaram ela para restaurante chinês. levaram ela para um restaurante chino Chique, que há aí. mais chique na cidade. Muito chique, Porque ela gosta. porque a ela ele gosta. Eu também gosto. E eu também me Hoje gosto. nós almoçamos lá no Hoje restaurante chique. almoçamos aí no chino. E aí comendo sushi. E aí estavam comendo sushi. E eles falaram, E eles falaram: o que você quer fazer Lo- de faculdade? "Lo que quer ser de universidade? Ela diz, eu quero fazer medicina. Eu quero fazer medicina." Eles disseram, uau, Eles disseram: "Ah, muito bem. muito bem. Medicina lá no Brasil, caríssimo. Medicina em Brasil para ser é caríssimo. Eles disseram, se você fizer o vestibular se você fizer o vestibular, e você o passar, exame,
e passar nesse exame para entrar no curso, nós vamos pagar nós vamos todo pagar o curso todo para o você. curso. Todos os 5, 7 anos Todos os eu 5, pago. 7 anos de estudo na universidade. Isso é herança. Herência. Desfrutar da herança. Desfrutaram da herência. Provisão para o futuro. Provisão para o futuro. Ela vai receber provisão para o futuro Ela dela. vai receber provisão para o futuro. Temos 2 universidades de medicina na nossa cidade. Em minha cidade temos 12 universidades de medicina. Uma se paga, Uma tem que pagar. outra é do Estado. Outra é do Estado, não paga nada. E ele disse, se você entrar do Estado que não paga Se nada, você entrar no Estado que não paga nada, então eu não vou ter que pagar, não vou ter que pagar. então você vai ganhar um carro. Então, se eu vou dar-te um carro, Se você entrar, se você entrar, eu dou um carro 0 para eu te você. dou um carro zero. Agora vai fazer exame de motorista. Agora vai fazer exame de driver. Amanhã ela vai fazer o exame. Amanhã ele vai estar fazendo. Se ela esse exame. passar, ela vai tirar a Se carteirinha. passar, vai ter sua carta de manejo. Provisão para o futuro. Provisão para seu futuro. Papai não tem dinheiro para fazer Papai isso. não tem dinheiro para isso. Mas meus Pero relacionamentos mis relacionamentos está provendo para ela, estão provendo para ela, para o futuro dela. para o futuro dela. Herança. Herência. Herança é quando deixa um valor lá no banco para você. Herência é quando deixa um valor aí no banco para você. Ou às vezes é um terreno, um Muitas lote que vezes é papai uma deixou. terra que papai deixou. É para o seu futuro. É para seu futuro. Você vende Você e vende, você tem recursos você para tem o recursos amanhã. para amanhã. Provisão. Provisão. Quando você conhece o plano de Deus, Quando você conhece o plano de Deus, descobre o propósito descobre de o Deus, propósito de Deus, você vai descobrir que Deus tem provisão. você vai descobrir que Deus tem Para provisão para você. cada propósito, Para cada propósito de já Deus, tem a provisão há de Deus. uma provisão de Deus para ele. Para cada propósito, Para cada propósito, Deus já proveu. Deus já proveu. Ele não vai prover, Não vai prover, Ele já proveu. já proveu, Porque você vai precisar porque você vai necessitar para realizar esse para propósito. realizar este propósito. Às vezes nós não sabemos onde está a provisão. Muitas vezes não sabemos onde está a provisão. Mas quando você começa a desenvolver o propósito, Pero quando começamos a desenvolver o propósito, você vai descobrir a provisão vamos a chegando. descobrir a provisão chegando. Deus vai usar pessoas para Deus vai suprir. usar pessoas para suprir, Vai usar situações para suprir. situações para suprir, Vai abrir portas. abrir portas. Não faltará provisão. Jamais faltará a Não provisão. falta recursos Não faltará recursos para realizar o propósito para dele. realizar o propósito Se de Deus. não existe, Se não há propósito, ele cria. ele cria. Se não existe o Se recurso, não existe recurso, ele cria. Ele cria para você. Ele cria recursos. Eu me para lembro muitos anos você. Eu me atrás, acordo muitos anos atrás, 35 anos atrás, 35 anos atrás, quando eu cheguei no Brasil, quando eu cheguei no Brasil. fui com bolsa de estudos Eu tinha uma beca de estudos do meu país para estudar no de meu Brasil, país para estudar em Brasil. para estudar engenharia química. Engenharia química. E eu cheguei no país, Eu cheguei em Brasil trouxe alguns dólares comigo. e tinha alguns poucos dólares. Eu não falava português, Eu não falava português. nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Eu nem conhecia oi, Não sabia olá. não sabia. Eu não sabia Eu disso. tive que estudar português. Tive que estudar português. Mas eles todos sabiam que eu era gringo. Pero todos sabiam que eu era gringo. Então, tudo que eu ia comprar, Então, todo que ia comprar, me cobrava dólar. me cobrava em dólar. Eu pagava em Pior, dólar. tinha que pagar mais, Eu pagava em dólar, porque a língua dele era inglês. em inglês. Pensavam Eu que era pagava de dólar. cá. Tinha que Lá. pagar em dólar. Brasil é em real. Brasil, a moneda é real. Então, mas eu tive que Pero pagar em ele dólar. tinha que pagar em dólar, porque Porque só sou falava gringo. inglês. Eu só falava inglês. Só falava inglês. E minha bolsa não chegava. E minha beca de estudo para pagar lá na 3 universidade meses. não ligava. 3 meses. Não recebia nada. Não recebi nada. Acabou todo o meu dinheiro. Se acabou todo o dinheiro. Passei fome. Passei hambre. Eu não tinha o que comer. Eu não tinha o que comer. Não tinha o que comprar. Não tinha como comprar. Eu fiquei triste, Eu me quedei muito triste, angustiado, angustiado por semanas, por semanas, em jejum, ayunando, não comendo não comendo nada, nada, sozinho na casa. solito na casa, Não sabia onde ir, não sabia onde eu ir. não falava a língua. Eu não falava a língua. Eu brigava com Deus. Eu peleava com Deus. Por que isso, Deus? Por que isso, Por Deus? que está acontecendo O que isso? é que está passando? Eu vou Deus? voltar para minha terra. Eu vou volver a minha terra. Eu quero ir embora. Eu quero ir Eu para não casa. aguento. Eu não aguento E mais. Deus não falava nada. E Deus não dizia nada. Deus não falava nada. Deus não dizia Um nada. dia,
Um dia, 2 dias, 2 dias, 3 dias. 3 dias. Orava. Orava. Não tinha mais força para orar. Não tinha mais forças para Eu orar. deitava no chão, Me deitava não orava mais. na carpeta. Acabou, Eu Deus. não orava mais. Eu disse, Alguma tá, coisa, ok, Deus, faça alguma coisa. haga algo. De repente, De repente, Deus falou comigo, Deus falou comigo. voz audível. E eu pude ouvir a voz Ele audível. disse, levanta. Ele disse, levanta-te. Filho, eu te amo. Hijo, eu te amo. Eu deixei isso acontecer E eu deixei isso ocorrer com você. para você saber Para você saber que homem não vive só de pão, que homem não vive só de pão mas que de come, toda a palavra que sai pelo da de minha la boca. palavra que sale de minha boca. Eu sou a tua provisão. Eu sou tu provisão. Se você depender dos teus recursos, Se você depender de tus recursos, depender da tua de profissão, tu profissão, da engenharia, de la engenharia, a economia do mundo a economia do mundo sempre vai mudar sempre vai cambiar, e sempre vai piorar. sempre vai a pior. Vai ter crises. Vai a ter crises. Um dia vão te mandar embora. Um dia vão te mandar embora. desse Outro dia trabalho. você vai passar Outro necessidade. dia vai a ter necessidade. Mas se você souber que eu sou a sua Pero se provisão, você souber que eu sou sua provisão, nunca vai te faltar. jamais vai te faltar nada. Se você entender por que eu Se trouxe você você aqui, entender por que eu he traído você eu acá, cuido de você. eu vou a cuidar de você. Para te provar isso, Para te provar isso, põe tua mão no bolso. ponga tu mano em seu bolsillo. Pus a mão no bolso. Eu pus a mão no bolso. Deus havia criado Deus havia criado dinheiro brasileiro. dinheiro brasileiro. Eu não tinha dinheiro Eu não brasileiro. tinha. Ele criou dinheiro Ele brasileiro criou em meu bolsillo para viver um mês. para viver um mês. Estava no bolso. Estava cá em meu bolso. Deus disse: não existe, Deus disse, não existe, eu crio. eu crio. Eu crio para você, Eu crio para você, para viver o propósito. para que você viva meu propósito. Quando você vive o propósito, Quando você vive o propósito, vai ter provisão. vai a ter provisão. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Diga para alguém ao seu lado. Diga para alguém do seu propósito. lado, propósito. Diga Provisão. aí, propósito, provisão. Terceiro P, Terceiro P, poder. poder. Paulo diz: eu oro por vocês, Pablo disse, eu oro por vocês, para vocês terem revelação, para que vocês tenham revelação, conhecer Deus mais, conhecer a Deus mais, conhecer Deus melhor. melhor. E vocês vão conhecer Vocês vão a conhecer o propósito. o propósito. Qual é a esperança do Qual é a chamado? esperança do Vão chamado. conhecer a provisão Vão a conhecer a provisão para realizar esse para propósito. realizar este propósito. Não vai depender de vocês. Não vai a depender de você. Deus já proveu. Deus já proveu A riqueza da sua a herança. riqueza de sua herança. É muito rica essa herança. É muito rica esta Tem herança. tudo já provido. Tiene todo proveído. Paulo diz: Paulo eu já diz- eu já passei fome, Pablo disse, já passei hambre, já passei necessidade, necessidade, mas nenhuma vez Deus me abandonou. pero jamás Deus me abandonou. E todo aquele que espera E nele, todo o que espera nele, Deus vai suprir Deus vai a suprir as suas necessidades, suas necessidades, segundo a riqueza dele segundo a riqueza em dele, Cristo Jesus, em Cristo Jesus, na glória. em la glória. Deus é rico, Deus é muito ele rico, tem muita riqueza. tiene muita riqueza. Ele diz: o ouro é meu, Ele disse, ouro é a mío, prata é minha. la plata é minha. Ele diz: eu vou fazer até o ímpio. E vou a ser mesmo os impio. Ele está juntando muitas Ele riquezas, está juntando o impio, está juntando muita riqueza, mas ele vai trazer para você. pero ele vai atrair para você. Se você entender o Se propósito você entender o e propósito viver o e propósito, viver o até propósito, o ímpio vai hasta trazer a el riqueza impío dele para vai você. atrair a riqueza dele para você. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. E aí, quando você começa a viver isso, E aí quando você começa a viver isso, você vai entender, você vai entender, vai ter uma revelação ter uma revelação do que existe o poder de que há Deus. poder de Deus. Propósito Propósito traz provisão. traz provisão. Provisão Provisão te dá poder. te dá poder. Você tem poder Você tem poder para realizar o propósito. para realizar o É um propósito. poder sobrenatural. É poder sobrenatural. O texto diz: O texto diz, para conhecer qual é a grandeza para conhecer qual é a grandeza do seu poder. de seu poder, É o mesmo poder o mesmo poder que ressuscitou Jesus que ressuscitou Jesus dentre os mortos dentre os mortos e o fez assentar na e lo hizo glória, assentar en la gloria, acima de toda arriba de potestade, toda a potestade, principado principado e poder. e poder. Colocou todas
todas as coisas puso todas las cosas debaixo de seus pés. bajo sus pies. Este poder Este poder é para todos es nós para todos que nosotros nele cremos. que creemos en él. Existe o poder de Deus. Hay el poder de Dios. Paulo diz, é o Espírito de Deus Pablo dice el Espíritu de que Dios ressuscitou Jesus que da resucitó a morte. Jesús de la muerte. Nós estamos comemorando a Páscoa, Vamos a conmemorar la a Pascua, morte e la ressurreição de muerte y la Jesus. resurrección de Jesús. O poder de Deus entrou na El morte, poder de Dios entró en la muerte, destruiu a morte, destruyó la muerte, venceu a morte, venció la muerte, quebrou a morte quebró la muerte e ressuscitou y Jesus. resucitó Jesús. Este poder Este poder está dentro de você, está dentro de usted, está na sua vida, está en tu vida para realizar o que Deus quer para a para sua vida. realizar lo que Dios quiere en E su quando vida. descubro Y cuando yo que eu descubro tenho um propósito, yo tengo un eu propósito, tenho provisão, que yo tengo eu provisión, descubro yo descubro que tenho poder, que tengo poder, poder para abençoar as pessoas, poder para bendecir las personas, poder para falar na vida das poder para pessoas, hablar en la vida de las poder para personas, liberar coisas na vida poder para das liberar pessoas, las cosas en la vida poder de para las ajudar aquele poder que para está fraco, ayudar a aquel que está débil, poder para ajudar aquele que está ferido, poder para ayudar los heridos, poder para quebrar os grilhões, poder para quebrar los grillones, quebrar as prisões, Las prisiones, para expulsar os demônios, expulsar los para demonios, trazer novidade de para vida, traer nueva vida, para arrancar aquele que está nas para trevas, agarrar de las para tinieblas los que tirar están ahí, do inferno para a para luz. sacar de lo infierno para la luz. Não é poder homem, No es é posible poder por lo hombre, sobrenatural. es poder E sobrenatural. você para vai Dios. descobrir Usted vai que descobrir você eso, tem esse que poder. usted tiene ese poder. Você tem poder para abençoar seu chefe. Tiene poder para bendecir su chefe. Você tem poder para levar ele a Jesus. Tiene poder para llevar ele a Jesús. Como Paulo e Como Silas, Pablo y Silas lá na prisão, en la prisión estavam correntados. estaban A encadenados. Bíblia diz que começaram a cantar, Y la Biblia dice y empezaron a e cantar começaram a orar. y a orar. E Deus mandou o anjo lá Y Dios mandó los e ángeles ahí, sacudiu a prisão, y movió la prisión quebrou todas y as quebró todos los prisões grillones, e soltou todos os presos. soltó todos los O prisioneros. carcereiro ficou com medo. El carcelero se quedó con miedo. Ele queria se matar. Él quería matarse. Paulo diz: não, 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 Pablo não. dice, no, 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 no. Estamos todo mundo aqui. Todos estamos aquí. Ninguém fugiu. Nadie huyó. Imagina uma prisão que Imagina. solta todo mundo. Te imaginas una prisión abierta y As portas tudo abertas. todo abierto, As cadeias tudo quebrado. todas las cadenas E ninguém quebradas foge. y nadie E huye. todo mundo fica sentado. Todos quietinho. están sentados ahí quietos. É o poder de Deus. El poder de Dios. Eles já querem fugir, Eles ya quieren huir. mesmo preso. Aún prisioneros, Mesmo aún amarrado. con grietas, Eles estão fazendo jeito están intentando ahí Cavando sacar, haciendo para hoyos fugir ahí da para prisão. huir. E aqui vem um anjo e abre tudo. Y ahí viene un ángel y abre todo E ninguém foge. y nadie huye. É para salvar a vida do Era carcereiro para salvar la vida del e carcelero toda a sua y família. toda su familia. Paulo tem poder. Pablo Você tenía pode me poder. prender? Você pode me prender? Usted puede prenderme, Mas por causa do propósito de Deus, mas por el propósito de eu Dios en tenho mi vida, provisão de anjos yo tengo provisión de e o ángeles poder para te y libertar el das poder para trevas. te libertar de las tinieblas. Naquela noite, En aquella o misma noche, carcereiro foi salvo. el carcelero fue salvo. Ele e toda a sua casa Él todo de su casa e foram batizados. y fueron bautizados. Você tem poder Usted tiene poder para influenciar as pessoas. para influenciar a las personas. Se você está vivendo o propósito, Si usted está viviendo el você propósito, tem a provisão de Deus. tiene la provisión de Dios, Você tem poder tiene poder. no nome de Jesus En nombre de Jesús. para pôr as mãos Para imponer las e manos abençoar y bendecir e trazer cura, y traer sanidad, trazer libertação. libertación. As pessoas A las estão personas precisando están necesitando. e Deus tem um propósito na sua Y vida. Dios tiene un propósito en su vida Ele te dá provisão, para te dar provisión, não para você ficar no curtindo. para usted se quedar con, só para usted Eu mismo. vou comprar 2 Ay, iates yo voy a comprar 2 yates e eu vou passear. y yo voy a pasear. Não, No, você não entendeu a no provisão. entendiste la provisión. Se você entender a Si usted provisão, entiende la provisión, você vai comprar 2 iates va a comprar 2 yates, e você vai para a praia, va para la playa, mas você vai lá para ganhar muita pero gente. va allá para ganar mucha gente. Você vai para oferecer Jesús. iates para eles. Se va a decir, vengan en mi yate, Entra no meu iate. entren acá en mi Vai yate. ter comida de graça. Van a tener comida de E gracia. aí você vai sentar lá Y com ahí eles. usted va a sentar con E ellos. todo mundo curtindo. Y todo el mundo Nossa, allá, ele é bueno, rico. oh, como es rico Como este ele é hombre. rico. Ele Como tem es muito rico. dinheiro. Tiene mucho dinero. Mas o seu propósito, Pero su propósito, Deus me deu a provisão. Dios me dio la provisión. Todos estão nas trevas. Todos están en las Essa é a minha tinieblas. oportunidade. Esta es mi Eu vou oportunidad. arrancar eles das Voy trevas. a arrancarlos de O las diabo não tinieblas. vai ter mais El poder. diablo no va a tener poder. Vai sobre soltar él. essas Va a famílias. soltar estas familias. Quando você faz isso, Cuando usted hace eso, Deus dá mais provisão. Dios te da más.
Ele vai te dar mais provisão vai te dar más provisión para você desfrutar, para que usted disfrute, mas para realizar o para propósito. también realize su Agora, quando propósito. você não entende isso Ahora, cuando usted no e entiende você eso, não usa a provisão no usa la provisión com poder, con poder, se torna maldição, se torna maldición, se torna um peso. se torna un peso. Você vive angustiado. Usted vive angustiado. Parece que tem e você precisa ter mais. Y usted tiene, pero quiere tener más. Aí você corre atrás. Ahí corre Eu quero atrás ter mais. y quiere tener más. Nunca é satisfeito. Y jamás está Eu não satisfecho. tenho. Aí quando ele tem, Y ahí cuando él eu tiene, fico com inveja. yo me quedo Eu preciso também ter. con envidia. Eu também tenho que Yo ter. también tengo Eu vou que trabalhar tener. mais. Voy a trabajar más. Aí eu vou perdendo meus filhos. Ahí voy perdiendo Porque eu mis estou hijos, trabalhando mais. porque está trabajando Eu más. perco meu casamento. Perdo mi Porque eu estou matrimonio. trabalhando, Porque está trabajando. Você não entendeu o propósito No de Deus. entendió el propósito. Você não de Dios. entendeu a provisão. No entendió la provisión. Você não tem poder. Usted no tiene O poder. mundo está te dominando. El mundo está dominando. Mas Deus está levantando um povo aqui Pero Dios está levantando un pueblo acá que conhece o propósito que de Deus, conoce el propósito de Dios, que vai ter provisão em que suas vai a mãos, tener provisión en sus que vão vidas, andar com poder. que van a andar en poder. Aleluia. Aleluya. Eu vou terminar com um testemunho. Yo quiero terminar con un testimonio. Aconteceu na cidade do pastor João, Aconteceu en mi ciudad, Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu, quando eu fui morar com ele, cuando él fue a vivir conmigo, muitos anos atrás, muchos años atrás, 26 anos atrás. 26 años. Eu contei um pouquinho aqui, Yo conté un poquito acá. que eu morei 3 meses com 3 ele, meses por vivió causa do conmigo meu visto. por la visa. E naqueles dias que eu estava morando Y lá, naquele dia que estavam vivendo, eu acho que ele não sabia essa história. eu creio que ele não sabe essa história. Tinha um irmão na igreja dele, Havia um irmão em sua igreja chamava Antônio Carlos. que se chamava Antônio Carlos. Ele era um dos diretores do Itaipu. Um dos diretores da maior usina hidrelétrica daquele tempo no mundo todo. Itaipu. É enorme. Muito grande. Perto de Foz, Iguaçu Foz. Perto das caídas de Das Foz do Iguaçu. cataratas. Das caídas. Todo mundo vai lá para ver as Todo cataratas. mundo vai aí para ver a cataratas. É fantástico. Fantástico. É enorme. Lindo, é enorme. É muito grande. Muito grande. E ele me convidou, E ele me invitou, porque ele cuidava de recursos humanos. porque ele cuidava dos recursos humanos. Ele era o responsável. Ele era responsável. Ele disse: você precisa conhecer lá dentro. Você necessita conhecer esta usina lá dentro. Não as águas, Não as cataratas, águas. não o show. Não esta coisa que Você todos precisa veem. conhecer lá dentro. Necessita ir Eu aí vou te abaixo. levar lá dentro. Eu vou a levar abaixo. E você vai descer até E o você vai a último, descer hasta o último que pode ir. no leito natural do rio, Onde o rio passava aí que naturalmente. foi desviado para Que construir a desviaram usina. para construir a usina. Você vai conhecer lá. Você vai a conhecer allá. Ele foi comigo. Ele foi comigo. Descemos, é frio lá, gelado. É frio E aí abaixo. nós É chegamos muito lá abaixo. e pisei lá E eu pisei nas rochas, nas no pedras fundo do rio, donde que estavam abaixo do rio. E eu vi a um rio construção. muito grande. E eu vi a construção as colunas das colunas da usina, da usina. enorme. Grandes, Enorme. enormes. Enormes. Acho que tinha uns 18, 19 colunas. Teníamos 18, 19 colunas. Servem para produzir energia para parte do Brasil, Produz energia para a metade do Brasil. para Argentina Para a Argentina também. e para Paraguai. Para Paraguai também. Enorme. Coisa grande. Só a coluna é maior do que esse aqui, tudo, esse Só prédio na- aqui. na coluna Lá é fora, maior tudo, que este uma prédio coluna. todo. E tinha monte. E tinha muitas. E a água passando pela E a coluna. água passando por Girando os motores. e generando as turbinas. Gerando as turbinas. E eu fiquei lá, parece formiga. E eu me parecia Aquele uma negócio. hormiguita. Falei, uau, Ele disse: uau, quanto poder. quanto poder Aqui gera toda a energia. aqui genera toda a energia Metade do Brasil. da metade do Brasil. Paraguai. Paraguai. Parte Argentina. Argentina. Uau, que coisa. Que coisa linda. Que coisa linda. Isso é o que o homem faz. Isso é o que o homem faz. Tecnologia, Tecnologia, conhecimento. conhecimento. O Espírito Santo diz. E o Espírito Santo me disse: Bonito, né? bonito, hein? Maravilha. Maravilha, hein? É tremendo. Tremendo isso. Mas você não conhece Pero você não conhece quem está dentro de você. quem está dentro de você. O que está dentro de você O que está dentro de você é muito maior que tudo muito isso. maior que todo isso. Eu sustento o mundo inteiro Eu sostengo o mundo todo na palma da minha na mão. palma de minhas manos. Tudo. Todo.
E você não conhece. E você não conhece. E você está E maravilhado você está maravilhado com isso. com isso que o homem faz. Com essa coisa que o homem faz. Que sustenta monte de lares. Sustenta muitos. Milhões. Millones. Indústrias. Indústrias. Todos recebem o Todos poder de recebem energia poder, a energia daqui. de aqui. Mas tem um poder aqui dentro Pero há poder aí adentro que você não que conhece. você não conhece. Porque do dia que você conhecer, No dia que conhecer, você vai tocar milhares, você vai tocar milhares, milhões. milhões. Pessoas vão ser abençoadas. Pessoas vão ser Porque bendecidas. eu coloquei algo dentro de Porque eu você. coloquei algo dentro de você. Chama-se o poder do Espírito Chama-se o Santo. poder do Espírito Falei, Santo. Deus me perdoe. Eu disse, Deus me Me perdoa. ajude. Me ajuda. Revela-me mais. Revela-me mais. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Eu confesso Eu confesso que eu não conheço tudo ainda. que eu não conosco todo. É muito grande. É muito grande. Mas o pouquinho que eu Pero conheço o pouquito que conosco é maravilhoso. é maravilhoso. É tremendo. É tremendo. Uau, o poder de O Deus poder de Deus para vencer o pecado, para vencer o para pecado, vencer o diabo, para vencer o para diabo, abençoar minha para casa, bendecir minha para casa, abençoar a minha para cidade. bendecir minha A cidade. minha cidade mudou. Minha cidade cambiou. A nossa cidade lá em Nossa Guarapuava cidade em Guarapuava foi transformada foi transformada pela ação de Deus na por nossa ação cidade. de Deus em Porque nós decidimos. Porque nós Essa cidade vai mudar. Esta cidade vai Nós cambiar. vamos tocar as pessoas. Vamos tocar a pessoa. Vamos tocar as As escolas, escolas, os colégios, os colégios, as faculdades, as universidades, os hospitais, os hospitais, os bairros, os bairros, as famílias. as famílias. Nós vamos tocar eles Vamos a tocar com o neles, poder de Deus. com o poder de Deus. E a cidade foi mudando. E a cidade foi Deus vai cambiando. fazer a mesma coisa E aqui. Deus vai fazer a mesma coisa. Porque tem um propósito. Porque há propósito. Há uma provisão. Há uma Há provisão. um poder de Há Deus dentro de poder de você. Deus dentro de você. Para tocar essa cidade. Para tocar esta Para cidade. tocar as escolas. Para tocar as Para escolas. tocar famílias. Para tocar as famílias. Diretor de educação Diretores de na educação nossa em cidade. nossa cidade. Chamou nosso líder de adolescentes. Chamou nosso líder de adolescentes. São responsáveis por todas as escolas do estado São na responsáveis nossa por cidade. todas as escolas do estado em nossa Escola cidade. pública. Escolas públicas. Dezenas, centenas. Muitas, centenas de Ele escolas. chamou e disse: Ele chamou, eu abro a porta das eu escolas. abro a porta das escolas. Pode entrar nas escolas. Pode entrar nas escolas. Pode fazer grupos. Pode fazer grupos. Pode falar de Jesus. Pode falar de Jesus. Porque nós não sabemos como resolver o Porque problema. não sabemos como resolver os Muita problemas droga. que temos. Muita droga, Muita adicção, coisa ruim. muita coisa ruim. Vocês têm a Você solução. tem a solução. Eu, como diretor, Eu como diretor, eu autorizo. eu autorizo. Nós temos acesso hoje Temos acesso a hoje 50 mil a alunos 50.000 alunos na nossa em cidade. nossa cidade. Toda semana Toda semana estamos pregando o evangelho para eles. estamos predicando para eles. Eu não sou político. Eu não sou político. Eu não sou vereador. Eu não sou aí. Eu não preciso alcadia. do político para me Eu ajudar. necessito de político É o para poder ajudar. de Deus. O poder de Deus. Propósito, El provisão. propósito e provisão. Eles abrem a porta. Eles abrem a E porta. nós vamos pregar para Então eles. vamos a predicar para eles. Deus quer fazer isso aqui. Deus quer fazer isso Na acá. escola dos seus filhos. Nas escolas de seus Deus hijos. vai abrir portas. Deus vai abrir portas. No mercado. Nos mercados. Nas lojas. Las Na loja. tiendas. Onde você trabalha. Onde você trabalha. Nas empresas. Em las O companhias. poder de Deus está dentro de Porque você. o poder de Deus está O dentro poder de de você. Deus está dentro de Está você. dentro de você. Aleluia. Aleluia. Diga 3 P's. Diga 3 P's. Diga 3 Diga 3 P's. P's. Outra vez, 3 3 P's. P's. Amém. Propósito. Propósito. Provisão Provisão. e poder. E poder. Você sabe qual é o propósito da gente reunir aqui todo domingo à tarde? ¿Saben cuál es el propósito para venir aquí todo domingo a la tarde? Você precisa saber qual é o Você propósito. necessita saber cuál es el Não é propósito. porque você não tem nada para fazer Não é em porque casa. não tem nada para hacer em casa. Você tem tanta coisa para Há fazer. tanta coisa para hacer. E se não tiver nada, E se não tiver nada, você vai assistir Atlanta Braves. vai assistir Atlanta Braves. Você tem coisa para fazer. Há coisas para Mas por hacer. que você está aqui? Por que você vem aqui? Por que você viu? Por que estás aqui? Porque você vem para adorar a Deus, Que vem para adorar a ter Deus. comunhão com os irmãos, Ter que ter comunhão com os mas para irmãos. andar no propósito e Para plano de andar no Deus. propósito de Deus. Você vai descobrindo Você mais vai descobrir mais. e você sai daqui para viver. Você vai sair daqui para viver. Existe uma provisão para Existe uma você. provisão para você. Você não faz sozinho. Você não hace solito. Você não está vazio. Você não está Deus colocou o Espírito dele empty. dentro de você. vazio. Deus puso o Espírito. E você dentro sai de daqui Você vai sair daqui para ser uma bênção. para ser uma bendição. Onde quer que você vai. Donde quer que vá. Todo lugar.
todos os lugares. Você é uma bênção. Usted es una bendición. Algo está em você. Algo está en usted. Algo maior. Maior. João diz maior aquele que está em Juan mim dice maior lo que está en mí do que aquele que está no do que mundo. aquele que está no mundo. Você é filho de Deus. Usted es hijo de Dios. Você é filha de Deus. Hija de Dios. Tem um plano para sua Hay vida. un plan para su Há vida. uma provisão. Hay una Há provisión. uma herança. Hay una herencia. Se você não tem Si usted no tiene o recurso, los recursos, ele cria para você. Él cría para usted Realizar o para propósito. usted realizar el propósito. Agora, com o recurso na sua mão, Ahora, con los recursos de su mano, você tem poder. usted tiene poder. Não é assim que os ricos fazem. ¿No es así que los ricos hacen? Quando eles têm recursos, Cuando tienen recursos, eles dinero, mandam. Eles mandam. Eles mandam no Congresso. Eles mandam no Eu não Congresso. quero essa lei. Não quer esta lei. Eles tiram, Eles sacam. porque ele tem dinheiro. Porque ele tem poder, Ele dinheiro. tem o poder do dinheiro. Tem o poder dele. Ele diz, eu quero essa lei. Eu quero esta lei. E aí o Congresso faz a Aí lei. o Congresso vai e faz a E lei. nós sofremos. E nós outros Porque sofremos. os ricos mandam. Porque os ricos mandam. Onde tem recurso, Onde há recurso, tem poder. há poder. Agora nós temos recurso. Agora nós outros temos recursos. Mas nós não sabemos. Pero não sabemos que temos. Mas cadê o recurso? Onde está o recurso? Onde está o recurso? Mi recurso. Você não sabe. Você não sabe A riqueza da sua a herança. riqueza de sua herência. Você tem recurso. Você tem recursos. Você tem anjos. Você tem ángeles. Jesus disse para Pedro: Jesus dijo a Pedro: por que você cortou a orelha do por cara? que cortou a orelha del tipo aí? Se eu quiser, Se eu quisera, eu dou uma ordem. eu dou uma ordem. Tem milhares de Há anjos. milhares de ángeles. Eu tenho anjos. Eu tenho ángeles. Eu tenho recursos. Eu tenho recursos. O céu Os cielos está ao meu lado. está a mi lado, está de mi lado. Deus Deus é meu pai. é mi Padre. Eu tenho recursos. Eu tenho recursos. Eu não sou pobre. Eu não sou pobre. Jesus se fez pobre Jesus se hizo para pobre eu me tornar rico. para que eu me tornara rico. Eu não tenho na minha conta Eu bancária, não tenho minha conta bancária, mas eu sou rico pero eu sou em rico Cristo Jesus. porque Cristo Jesus. Eu sou embaixador de Eu sou Jesus. embaixador de Jesus. Onde eu vou, Donde eu vou, o reino de Deus vai o junto. reino de Deus vai junto. Eu tenho recursos Eu tenho recursos para causar diferença. para fazer a E diferença. quando abro minha boca, E quando abro minha boca, poder de o Deus, poder de Deus, algo vai acontecer. algo vai passar. O reino dos céus vai O acontecer. reino dos cielos vai Os anjos ocorrer. vão agir. Os ángeles vão agir. Quando eu estava em Gana, Quando ele estava em Gana, antes de eu su vir país, para o Brasil, antes de vir para o Brasil, primeiro ano de o faculdade, primeiro ano da universidade, engenharia, engenharia, se junta todas as engenharias se põe todas as num engenharias auditório juntas, grande num grande para auditório, fazer aula de matemática, para ser classe de matemática, porque todo mundo faz porque todos fazem engenharia mecânica, mecânica, agrícola, química, civil, elétrica. elétrica. Então, muito aluno. Muitos alunos. E um dia o professor não veio, E um dia o maestro não vindo. não avisou. Não avisou que Todo ele não mundo vindo. estava lá. Todos estavam aí. Aí não apareceu. Eu não vi na ele. Virou uma bagunça. Se quedou na confusão. Porque todo mundo falando. Porque todos falando, blá, 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 blá. E eu estava quieto na minha Eu fileira, estava terceira fileira. Na terceira fila aí. Eu estava com alguns folhetos Eu tinha uns folhetos para distribuir sobre Jesus. para distribuir sobre Jesus. Porque eu sabia porque que eu estava na Porque universidade. eu sabia porque eu estava lá na universidade. Não só para fazer engenharia. Não só para ser engenharia. Existe um plano maior. Existe um plano maior. Então eu estou lá. Eu estou ali. Eu oro por meus colegas. Eu oro por meus amigos de E classe. quando eles têm problema, Quando têm problemas, eles me procuram eles me procuram para falar comigo, para falar para comigo. eu aconselhar, Eu aconselho para eu orar por eles. para que eu ore por eles. Então estava tendo aquele Então barulho. estava aquela confusão. E eu sentado ali. Eu estava Eu sentado. tinha lido um livro Eu tinha lido um livro de um antigo autor cristão de um autor cristiano muito de passado. que falava que ele era um homem que Deus usou para muito avivamento Ele disse que ele era um homem que Deus usou para muitos avivamentos na Europa. na Europa. Que um dia ele foi para uma fábrica E um dia ele foi a uma fábrica. e tinha muita gente E ímpia na tinha fábrica. muita gente impia aí na Todo mundo fábrica. falava palavrão. E todo mundo falava coisas malas. Todo mundo ria. Todos reiam. Mas quando ele entrou lá, Pero quando ele entrou, todo mundo ficou quieto. todos se callaram. Se quebrantaram. Se quedaram Se quebrantados. ajoelharam. Se rodearam. Disseram, fala de Deus para E nós. disseram, habla de Deus para nós. Naquele dia, E naquele a dia, fábrica parou. a fábrica Todo se mundo parou. ouviu o evangelho. Todos ouviram o Entregou a evangelho. vida para Jesus. Entregou sua vida para Começaram Jesus. culto naquela fábrica. Começaram um culto nessa Eu fábrica. li naquele livro. Eu leí nessa Falei, livro. uau,
Eu disse, uau, Deus faz isso? Deus hace isso. Faça comigo, Deus. Hace comigo, Deus. Também quero. Eu também lo O quero. mesmo Espírito O Santo. mesmo Espírito. Para realizar o Para propósito. realizar este Então eu propósito. tinha orado várias Entonces, eu vezes. tinha orado muitas vezes. Eu estava naquela Eu fileira. estava na terceira fila. Estava tendo esse barulho. Estava com toda essa Todo mundo confusão. brincando, Todos falando, rindo. E eu sentado E eu estava com sentado folhetos. com os folhetos. Quem estava na minha Que frente, estavam em minha frente. de repente, De repente, virou. se volviu para trás. O que você tem para mim? Que é que você tem para mim? Eu entreguei o folheto. Eu entreguei o folheto. E aí outro, é verdade, o que você tem? É verdade, que é que tem? Entregou o folheto. Entreguei o outro. Daqui a pouco todo o auditório, Daqui a pouco todo o todo mundo auditório. quieto. Todos quietos. Fala para nós. Todos callados. E disseram, habla para nós. Fala seu Jesus para nós. Habla de su Jesus para nós. Eu falei para Jesus na sala de Eu aula. falei para Jesus na classe. Fiz o apelo. Eu hice uma invitação. Centenas entregaram a vida para Centenas Jesus. de mis companheiros Eles iam vieram ter para aula Jesus. de matemática. Iam a ter classe de E matemática. agora eles estão tendo Jesus. E agora estão tendo Jesus. Porque há o poder de Deus. Porque há poder de O Deus. poder de cambiar a Um vida. poder de cambiar vidas. Estava lá. Estava lá. Mas se eu não souber meu propósito, Pero se eu não sei meu propósito, eu não souber que tem provisão, se eu não souber que há provisão, eu ia ficar certinho. eu ia ficar calhadito. Eu ia levantar, pegar meus livros Ia levantar, agarrar meus livros e eu vou embora. e me vou para casa. O professor não veio, Maestro não vindo, eu não sabia o propósito. eu não sabia o propósito, Eu não tenho provisão, eu não tinha provisão, eu não tenho poder para tocar não vidas. tinha poder para tocar neles. Mas aqui, Pero acá, eu estou orando por você, eu estou orando por vocês, para Deus te dar revelação, para Deus te dar revelação, para conhecer quem Ele para é que você conozca quem Ele é e descobrir qual é o e propósito para descobrir sua qual é vida. o propósito dele em sua E vida. você vai descobrir Você vai descobrir que há uma herança que rica, há uma herência rica, há uma provisão há uma provisão e há poder. e há poder, O mesmo poder o mesmo poder que tirou Jesus da que morte ressuscitou Jesus da morte está dentro de você. está dentro de você. É maior do que a usina hidrelétrica. É maior que a Itaipu. usina hidrelétrica de Maior do que Itaipu. todas as usinas juntas. Maior que todas as usinas Elétrica, juntas. nuclear, atômica, nuclear, tudo. atômica, todos. Ele sustenta o mundo Ele todo. sustenta o mundo todo. E o poder dele está dentro E de o poder você. dele está dentro de você. Amém? Amém?